Seja bem-vindo a mais uma aula comigo, seu teacher favorito. Pelo menos eu espero que eu seja, né? Nessa aula você vai aprender comigo um pouco de vocabulário, desenvolver a sua pronúncia sobre assuntos do dia a dia. Vamos lá? Bom, agora com o nosso quadrinho aqui na tela, vamos para a primeira frase para você começar a estimular esse seu inglês aí. Então, a primeira frase que a gente tem, olha, Where is the nearest supermarket? Where. Where é uma das question words que a gente utiliza para fazer perguntas. Where. Where is the nearest supermarket? Quem é meu aluno sabe que lá no curso tem um módulo completo só falando das question words, que é o where, when, de quando, what, o que, which, qual, o who, né, que é quem, o whose, que é de quem. Então é muito importante você conhecer as question words, não só para fazer as suas perguntas, mas entender também quando alguém estiver te perguntando alguma coisa, né? Aqui, ó, where, olha a pronúncia, where. A segunda linha aqui é a fonética da pronúncia, tá? Where, where. Lembra sempre de dar essa dobrinha na língua lá pra cima, beleza? Mercado. Pensa na galera do interior. Eu vou ao mercado. Mercado. Dá essa dobrinha na língua. Where. Não é uma regra universal, mas 90% das palavras em inglês que tiverem a letra R vão dar essa dobrinha na língua, tá? Existem casos excessivos que não acontecem. Por isso que eu digo que não é uma regra universal, porque senão depois você vai falar alguma coisa errada e você vai falar, mas o teacher Igor falou que tinha que dobrar a língua. Então, preste bastante atenção. Como que você sabe se dobra ou não a língua? 90% das palavras, sim, mas algumas é mais consumo mesmo do idioma. Então, aqui, ó, where, onde? Where is the nearest? Onde fica o supermercado mais próximo? Where is the nearest supermarket? Supermarket. Market, aqui ó, separado, se a gente tiver somente essa palavra, market, mercado. Supermarket, supermercado, beleza? E aqui ó, near significa próximo. E quando a gente tem essa partícula est no final da palavra, a gente está fazendo a ideia de superlativo, de superioridade. Então, near, próximo, nearest, o mais próximo. Tem um outro caso também, deixa eu colocar aqui, ó, para você. Strong significa forte e strongest, mais forte, né? Tem outro caso, por exemplo, hard, tá? Significa difícil, e hardest, mais difícil, tá? Quem é meu aluno, isso aqui já é craque de conhecer essa ideia de superlativo nas palavras, porque nós temos um módulo completo somente sobre esse assunto também, para que você treine, fique craque, veja outras variações de palavras também que fazem essa partícula adicionar uma questão de mais ou até mesmo de menos. Então, meus alunos aí sabem que afixos, sufixos, pequenas partes como essa podem modificar a palavra e são importantes de conhecer. Então, ó, vamos treinar aqui, ó. Nearest, ó, nearest, não é nearest, ok? Nearest. Muita gente que tá aprendendo inglês, olha o Germán aparecendo aqui atrás. Muita gente que tá, vem filho, pra aula. Muita gente que está estudando inglês, principalmente brasileiros, tem uma dificuldade no R, porque não é um som muito comum para a gente, né? Então, quando a gente está falando português, a gente fala aqui com a língua na frente dos dentes. Mas quando a gente está falando em inglês, you kind of push your tongue back. You kind of push your tongue back. Você puxa a sua língua um pouco para trás. Por isso também que a sua entonação muda. Então, preste bastante atenção nesses detalhes de pronúncia, tá? Então, ó, nearest, where is the nearest supermarket? E aí você repara aqui, outra dica incrível que pode acelerar Nossa, essa dica aqui vai chave de ouro. Pode acelerar muito a sua fluência, tá? Eu falo isso muito para quem é meu aluno e quero compartilhar também esse segredinho com vocês. Ó, nearest, quando a gente fala a palavra isolada. Nearest. O som do T é forte nessa palavra. Nearest. Mas quando a gente está numa fala fluida, ó, where is the nearest supermarket? Você para que ele some na palavra. Existem outros exemplos que eu vou trazer para você entender. Ó, vou colocar aqui em cima. It is a perfect day. Peraí, irmã. It is a perfect day. It is, quando a gente tem uma fala, it is. Quando a gente termina a palavra com uma consoante e a próxima começa com uma vogal, os sons vão se conectar. Então, it is passa a ser it is na fala fluida do dia a dia. E aqui, ó, quando a gente tem consoante com consoante e termina com a letra T, anota isso,
que é uma dica que vai te levar para a fluência muito mais rápido. Ó, perfect day, perfect day. Esse Tzinho, ele não é pronunciado quando a gente está falando rápido. Perfect day, perfect day. It is a 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 perfect day. Você vê que eu nem paro no som, vai numa pronúncia única. It is a perfect day. E essa é a mágica da fluência que você tem que buscar, tá? E se você quer melhorar isso, claro, vem estudar comigo no meu curso. Ó, where is the nearest supermarket? Nearest supermarket. Olha como vai numa fala única, eu nem pauso, eu não falo o som isolado de cada palavra. Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? Vai, repete aí comigo do outro lado, ó. Where is the nearest supermarket? Where is the nearest supermarket? Ok? Então, pra gente concluir essa frase aqui, ó. Onde fica o supermercado mais próximo? Bem fácil, né? Olha como você já tá falando inglês. Muita gente acha que inglês é um bicho papão de 7 cabeças que vai entrar na sua vida e vai te destruir, te deixar confuso. Mas, gente, o idioma é fácil. Inglês é sobre comunicação. Então, não adianta você focar em regras, não adianta você ficar preso a querer falar perfeitamente, porque isso não vai acontecer nunca para você. O que vai acontecer é você ir lapidando a sua pronúncia para que você possa se aproximar cada vez mais de uma fala natural, né? Não fique aquela coisa arrastada e pareça um indiano falando inglês. Mas entenda que você nunca vai soar como um nativo. Você pode se aproximar da fala de um nativo. Como acontece comigo. Quando eu viajo para fora, muita gente fala assim. Mas, nossa, você é brasileiro mesmo? Porque você fala tão bem, você conecta os sons. Porque a minha fala é tão conectada, como aqui, ó. Where is the nearest supermarket? Eu chego na pessoa e falo, hey, where is the nearest supermarket? E ela já pensa que eu sou um nativo falando inglês, mas eu não sou e nunca vou ser. Eu apenas fui lapidando a minha fluência, o meu inglês, para que eu possa me aproximar de uma fala fluida, natural. E isso é fundamental. Eu sempre toco nesse ponto com os meus alunos, porque se você fala um inglês arrastado, naturalmente quando você chega num lugar, você tem uma tratativa diferente. Mas quando você já tem uma comunicação perfeita, ou próximo do perfeito, né? Porque o perfeito não existe, é bom sempre tocar nesse assunto, porque os alunos ficam buscando a perfeição. Mas quando você já tem uma comunicação mais fluida, naturalmente as portas se abrem com mais facilidade, tá? Então preste atenção nisso. E se você não tem o inglês, então piorou, né? Então, ó, voltando aqui para o nosso quadro, where is the nearest supermarket? Vamos treinar mais uma frase? Olha aqui, ó, mais uma frase para você enriquecer seu vocabulário e treinar a pronúncia. How much? Much significa muito. How é uma question word. Lembra que eu falei das question words? Perguntas, palavras para fazerem perguntas. How significa como. Mas how much não é como muito. É uma expressão quando você quer perguntar a quantidade de algo, né? Então, quanto custa? How much does this cost? Quanto custa isso? How much does this cost? Quanto custa isso? Olha a pronúncia aqui, ó. How much does this cost? How much does this cost? Então, você está lá na sua viagem nos Estados Unidos e você quer comprar, sei lá, um iPhone novo, né? O iPhone da moda que acabou de lançar lá é muito mais barato. E você chega na loja todo chique e fala, hello, how much does this cost? E aí você tem que treinar o restante, né? Porque a pessoa fala assim pra você, oh, it costs $5,000, you can find it on the .com, and you can get it with the and there is a bonus for you if you buy now. E aí você vai ficar, puta que pariu. Por isso que você tem que... Eu bato isso muito pra galera que estuda comigo. Gente, não adianta vocês, por exemplo, tem gente que chega a falar assim, Igor, eu quero aprender inglês para viagens. Beleza, você deve, inclusive, estudar o vocabulário de viagem, mas todo o vocabulário de conversação do dia a dia é fundamental, porque você não vai falar somente aquilo específico, né? Você chega na loja e fala, how much does this cost? E aí se a pessoa chega para você e responde, vamos colocar aqui uma resposta, ó. It costs $5,000. Custa, ó, it costs $5,000. It costs $5,000. Custa 5.000. 5,000, mil. It costs $5,000. Beleza? Então, olha uma ideia, né, de resposta que você pode treinar também. Então, ó, vamos nessa frase aqui mais uma vez. How much does this cost? How much does this cost? Quanto custa isso, ok? Ó, mais uma frase aqui pra gente treinar. Do you have? Do you have? Você vê que eu não falo pausadamente.
Do you have? Do you have? Do you have? Vou até colocar junto aqui, ó. Do you have? Do you have? Vai num som único, né? Have é o verbo ter. Então, do you have? Você tem, aqui no caso é no plural, porque é como se estivesse chegando numa loja, né? Do you have fresh fruit? Ó, fresh fruits. Fruits. Lembra da dobrinha do R na língua? Ó, fruit. Fruit. Do you have fresh fruits? Do you have fresh fruits? Você tem frutas frescas, né? Então você chega num lugar lá, quer comer uma frutinha, uma maçã, uma banana, você chega pra pessoa e pergunta, hello, do you have fresh fruits? E aqui agora, ó, mais uma frase. Aí a pessoa fala pra você que tem, yes, I do have fresh fruits. Which one do you want? Olha como é importante você treinar o seu vocabulário muito além, ó. Which one do you want? Which é uma question word que eu acabei de falar acho que umas 3 vezes já só nesse vídeo. Which one do you want? Which significa qual. E aí é diferente do que, né? What. What é o que quando você quer perguntar em geral. Mas o which é quando você tem opções ali limitadas de escolha. Então vamos supor que tem 10 tipos de frutas, 5 tipos de frutas. Which one do you want? Which one? Qual você quer? Want, verbo querer, ok? E aí, a pessoa, você fala lá que você quer, I want apples and bananas. Eu quero maçãs e bananas. E aí, a pessoa você vai perguntar assim, ó. Can é o verbo poder, tá? Não é poder de superpower, power, que é poder lá dos super-heróis. É poder de você ter a habilidade, capacidade de algo. Então, ó. Can I. Dá até pra juntar aqui, ó. Can I pay with credit card? Esse TH aqui de with, ele dá um dental soundless. With. A gente pega esses 2 dentes superior e encosta no seu lábio inferior. Então, os 2 dentões encostam no lábio de baixo, ó. With. Não é um som de F especificamente. Eu coloco o F para trazer uma compreensão para ti do som, para que você consiga se aproximar. Mas é with, ok? Então, aqui, ó. Can I pay with a credit card? A credit card. Vou até botar com R que faz esse som. A credit card. E lembra que eu falei do T no final da palavra e a palavra seguinte começando com uma consoante também. O T naturalmente já vai deslizando para a palavra seguinte. Ó, credit. Quando você está falando a palavra isolada. Credit. E quando você fala credit card. Você vê que o T ele não tem um som 100% pronunciado. É mais ou menos 20% do som dele falo ali durante a fala fluida. Então, ó, credit card, isolado, credit, e junto, credit card, ok? Então, ó, can I pay with a credit card? Posso pagar com cartão de crédito? Pay, verbo pagar, with é com, tá bom? Utiliza essa palavra, aprende, domina ela, porque é muito utilizada. Então, ó, can I pay with a credit card? Repete comigo a pronúncia, vai. Can I pay with a credit card? Lembra do que eu falo de não ficar com a língua aqui na frente dos dentes. Falar com a língua um pouco mais puxada para trás, porque isso vai trazer uma fluidez maior para você. Can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? Vai. Can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? Very good. Bom, então essa foi mais uma super aula enriquecedora para você. Alguns poucos minutinhos, mais ou menos, deu um pouco mais de 10 minutos essa aula, mas que com certeza vai te ajudar com dicas estratégicas para você melhorar a sua fluência no idioma e ir se aproximando cada vez mais do seu objetivo. Ó, entra no meu grupo VIP, é gratuito, eu mando vários conteúdos divertidos e exclusivos lá para você ir melhorando seu inglês 1% melhor por dia comigo. O link tá aqui na descrição, no meu site, entra lá para você conhecer. E o YouTube tá te recomendando algum vídeo muito bacana aqui. Eu sugiro que você assista porque eu confio no YouTube, eu sei que ele tá te mandando coisa boa. A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não for novo, né? Pô, você sabe que tem que fazer todas essas coisas, deixar o like aí, comenta se você gostou também. Bye!